gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem derramado em nós. Somos gratos a Ti, ó Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, porque o Senhor, ó Deus, tem firmado conosco, Deus, uma aliança, e é uma aliança eterna. Por isso nós somos gratos, Jesus. Obrigado, Deus, por habitar em nossos corações, por fazer morada em nós, por fazer de nós filhos Teus. Desejamos nessa noite Te adorar, desejamos nessa noite celebrar o Teu santo nome, bendizer a Ti, ó Pai, dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é digno e merecedor da nossa adoração. Nós não somos dignos de nada, Pai, mas o Senhor nos fez, ó Deus, livres e nos fez, ó Deus, dignos de sermos chamados filhos, filhos de Deus, filhos amados, filhos que são importantes para o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Continue falando aos nossos corações nessa noite. E o nosso desejo, Pai, é falar no Teu coração, com a nossa adoração, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, de todo o nosso coração. Muito obrigada, meu nome, Jesus. Amém. Aleluia, amados. No livro, na carta de 1 Pedro 1, verso 7, quem puder abrir. De Pedro 1,7 diz: provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provado para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Provação só para mostrar que a fé que nós temos é verdadeira. Às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades. Muitas vezes nós questionamos até mesmo a Deus. Mas Senhor, o Senhor não tem visto? Olha o tamanho da minha luta. Ou talvez não questione, mas a gente fica aflito. Mas o que o Senhor está nos dizendo nessa palavra é que a fé as provações são para isso. São para nos fazer entender e perceber que nós precisamos ser lapidados, nós precisamos ser treinados, nós precisamos aprender mais da nossa fé, entender como está a nossa fé em Deus. Se a nossa fé está simplesmente nele ou está firmada naquilo que Ele pode fazer por nós. Que nessa noite nós possamos entender que a nossa fé dele deve crescer cada vez mais. E não importa o tamanho da circunstância, o tamanho da dificuldade, qual seja a aflição no nosso coração, nós devemos entender que maior do que tudo isso é o Senhor em nós. Amém? Eu quero te convidar a nos colocar de pé e dizer que nós encontramos vida nele. E quando nós entendemos a fé, o amor de Cristo em nós entendemos que a vida nele e nos atos do Senhor é aonde nós encontramos a vida e o sustento para a fome da nossa alma. Amém? Você pode adorar Ele com suas palmas? Oh,
afligindo nossos corações, onde podemos dizer a Ele aquilo que nos alegra, compartilhar com o Senhor aquilo que está em nossos pensamentos. Quando nós estamos nele, nós podemos ir mais fundo, no mais profundo lugar, e dizer a Ele o quanto Ele é maravilhoso. Tu és tudo, Deus. Tu és tudo, Paizinho. Tu és tudo que eu mais quero. Tu és tudo que eu mais desejo. Tu és tudo na minha vida. Essa palavra é tudo. Tudo é o que define Ele. Tudo. Aleluia.
em nós queremos mais. Nós não ficamos satisfeitos em apenas estar lá, mas nós desejamos mais dele. Nós desejamos mais dele em nós. E quanto mais próximos dele nós estivermos, mais e mais nós vamos querer ter ele em nós, embutidos em nós, a ponto de as pessoas olharem e ver o Senhor em nós. É isso que ele deseja de cada um de nós. Aleluia. E assim nós estamos, Senhor. Assim nós entramos aqui para te adorar. Eu venho neste lugar, levando as minhas
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui cultuando, louvando ao Senhor nosso Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Todos encontraram? Amém? Vamos ler o versículo 16. Nos diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, que o seu coração esteja atento e receptivo para a ministração da palavra do Senhor. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está aqui nessas palavras que nós acabamos de ler, nos falando num contexto de aperfeiçoamento. E ele diz que, de acordo com o que nós já alcançamos, de acordo com o que nós já nos aperfeiçoamos, nós devemos andar, nós devemos viver. Ou seja, nós devemos viver condizentemente com o que nós já aprendemos, com o que nós já alcançamos. Paulo, então, ele está dizendo que nós devemos viver ou nos comportar de acordo à idade na fé que nós temos. É como se nós olhássemos para uma pessoa adulta e tivesse o comportamento de criança, e que fosse necessário nós dizermos para esse adulto com comportamento de criança que ele deve mudar o seu comportamento e ter comportamento de adulto condizente com a sua idade, condizente com aquilo que ele já alcançou, condizente com aquilo que ele já viveu. Então não dá para viver de modo diferente daquilo que nós já alcançamos. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos falado aqui, meus irmãos, sobre nosso crescimento espiritual, que é necessário que a gente cresça espiritualmente. Nós temos falado que nós fomos chamados para crescer espiritualmente, e se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos sendo crentes que estagnam na caminhada, que param, que não crescem, que não progridem, que não santificam, que não aperfeiçoam, e essa não é a vontade de Deus, esse não é o propósito do Senhor. O Senhor nos chamou para crescermos espiritualmente, para crescermos na fé, para progredirmos, para avançarmos. O Senhor nos chamou para o crescimento espiritual, e cada um de nós, como nós já temos falado tanto aqui, nas últimas semanas, todos nós somos chamados para crescer espiritualmente. E todo crente verdadeiro precisa crescer espiritualmente. Todo crente precisa crescer espiritualmente, porque foi para isso que nós fomos chamados. Como já temos falado, nós precisamos olhar para as nossas vidas e constatarmos que nós temos crescido espiritualmente. Se nós não enxergarmos que temos crescido espiritualmente, tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Precisamos olhar para nós mesmos e constatarmos: eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho avançado na fé, minha fé tem aumentado, minha fé tem crescido. Jesus disse que tem pessoas que têm uma pequena fé. Por outro lado, tem pessoas que a fé vai crescendo e vai se tornando cada vez maior. Nós devemos ser esses que desejam ter uma fé maior. Nós devemos ser esses que se santificam. Quem é santo, santifique-se mais. Nós devemos ser esses que crescem na fé, devemos ser esses que se santificam, devemos ser esses que se aperfeiçoam, nós devemos ser esses que crescem espiritualmente.
Não dá para a gente viver a vida cristã e viver do mesmo jeito. Não dá para viver a vida cristã caminhando em círculos, sem sair do lugar, sem avançar. Entra ano e sai ano e a gente está com os mesmos problemas, a gente está com a mesma condição, a gente está do mesmo jeito, a gente tá na igreja do mesmo jeito. Não dá. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Entra ano e sai ano e a gente não progride, a gente não vence as lutas. As lutas não vão acabar, não, mas eu quero ter lutas novas. Eu quero vencer as minhas lutas e que venham outras. Aí você diz assim, o pastor está chamando luta. Não precisa chamar, não, elas vêm naturalmente. A vida é assim mesmo. O que não pode é entrar ano e sair ano e a gente está nas mesmas lutas, na mesma condição. A gente está do mesmo jeito na igreja. Entra ano e sai ano e está do mesmo jeito, sempre com aquele engano do coração, né? Tem um engano no coração que ele é terrível. É aquela coisa assim, eu ainda vou fazer. É aquela coisa, aquela ilusão de que a gente ainda vai fazer, eu ainda vou fazer. Eu ainda vou cantar, eu ainda vou pregar, eu ainda vou trabalhar, eu ainda vou servir, eu ainda, e esse eu ainda dura anos. O que impede de a gente crescer espiritualmente. Nós não podemos nos permitir isso. Nós devemos olhar para nós e falar assim, quais são as minhas lutas? Eu preciso progredir, eu preciso crescer. Eu preciso vencer minhas lutas. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso viver condizentemente com o tempo de fé que eu tenho, de vida cristã que eu tenho. Eu não quero viver a vida toda aí entrando e saindo, eu estou do mesmo jeito, mesma vida. Eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero servir mais ao Senhor, eu quero ser mais usado por Deus, eu quero fazer algo mais, algo melhor, eu quero crescer de algum modo. Não quero olhar para a minha vida e falar aquela mesma coisinha a vida toda, a mesma coisa. Não, o Senhor nos chamou para isso. Se nós não observarmos que nós temos crescido espiritualmente, nós não estamos vivendo uma vida cristã saudável. Nós não estamos vivendo uma vida cristã equilibrada. Nós precisamos ser moldados pelo Senhor. Precisamos ser transformados pelo Senhor. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos frutificar no Espírito cada vez mais. De modo que a gente olhe para trás e fale assim, olha, eu tenho crescido espiritualmente, minha vida tem se tornado melhor. Eu tenho vencido nas lutas. Eu tenho alcançado vitória. Eu tenho progredido na fé. Eu tenho me aperfeiçoado. Eu tenho melhorado nos aspectos ou nas características cristãs que a palavra de Deus tem me ensinado. Eu tenho aprendido, eu tenho melhorado. A palavra de Deus nos diz que a gente vai vivendo assim até chegar à estatura perfeita. É claro que nós não vamos alcançar a perfeição aqui nesse mundo. A perfeita varonilidade. A palavra de Deus nos diz isso. Ou seja, a gente vai se tornando adulto, deixando de ser criança na fé, e a gente vai se tornando adulto. Se a gente não olhar isso nas nossas vidas, se a gente não olhar para assim, olha, eu agia mais infantilmente. A gente tem que olhar para a vida da gente e falar assim, eu prefiro o crente que eu sou hoje do que o crente que eu era ontem. Eu prefiro o crente que eu sou hoje do que o crente que eu era há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás. Eu prefiro o crente que eu sou hoje. Se essa não é a nossa conclusão, nós não estamos crescendo espiritualmente. Se a gente fica assim, um dia eu já fui, tempo bom. Quando você vê um crente falando isso,
Ô tempo bom, ele está preso no passado, ele não está progredindo, ele não está avançando. Não quer dizer que a gente não pode ter boas lembranças do passado. Claro que a gente pode ter boas lembranças do passado. É claro que nós podemos olhar para o passado e ter boas lembranças. Mas nós não podemos falar, bom, era naquele tempo, ô tempo bom, e agora não é mais, e agora... Aliás, a Bíblia diz que isso não é sábio. Nós não estamos agindo com sabedoria quando a gente olha para o passado e fala, bom, era antigamente. A Bíblia diz que nós não estamos sendo sábios. Ser sábio é você conseguir viver bem hoje. Ah, pastor, mas o tempo mudou. Antigamente era melhor. Sim, você queria parar no tempo? A gente precisa encontrar meios de viver bem hoje. Então pede a Deus para morrer. E você não vai viver mais. Porque o tempo muda mesmo. O tempo avança. O tempo passa. Quando a gente diz, bom era antigamente, a gente, bom era no passado, bom era... Salomão diz que quem fica vivendo assim, olhando para o passado, dizendo que bom era antigamente, não é sábio. A gente precisa ter sabedoria para viver hoje. A gente precisa ter sabedoria para ser crente hoje. Mas hoje está difícil, então nós somos chamados para hoje. Se o Senhor nos fez nascer nesse tempo, se o Senhor nos mantém vivos nesse tempo, é para esse tempo de hoje, dos nossos dias, que Ele nos chamou e Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria para que a gente viva a vida cristã hoje, sem que precise a gente olhar para o passado e dizer assim, era bom, era lá, bom era antigamente, naquele tempo era mais fácil, hoje é muito difícil, hoje não dá, hoje não tem condição. Não é hoje, nós vivemos hoje. Se o Senhor tem nos dado vida, é para a gente viver cada dia, é para a gente progredir, para a gente aperfeiçoar, para a gente santificar, é para a gente crescer espiritualmente. Não dá para a gente parar no tempo. Não dá para a gente parar e falar, não quero mais crescer. Nós fomos chamados para crescer espiritualmente. Amém? Você foi chamado para crescer espiritualmente. E sem querer ser repetitivo, mas ao mesmo tempo repetindo, como nós já temos falado tanto, isso é um exercício. Nós precisamos pensar, nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Se você não trabalhar o crescimento, se você não parar e pensar assim, olha, eu preciso cuidar disso, eu preciso vencer essa luta aqui, eu preciso vencer essa luta, e você pensar nessa luta todos os dias, orar, falar, Deus, eu tenho essa luta aqui, eu tenho essa luta, eu tenho esse problema, eu preciso vencer essa luta, Senhor. E você buscar na palavra, como eu me fortaleço para vencer essa luta, de que modo eu posso vencer essa luta, eu preciso vencer essa luta. É um exercício. Se você não fizer isso, não adianta você ter qualquer expectativa, esperança que você vai vencer. Se você não parar e pensar assim, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso amar mais, eu preciso ser uma pessoa mais pacífica. E aí você vai trabalhar isso, você vai orar, você vai trabalhar no seu coração. E você vai prestar atenção nas oportunidades que tem de você colocar em prática. E você fala, olha, agora é a hora. Agora é a hora de colocar em prática. E aí eu vou colocar em prática. E aí eu vou me movendo. É um exercício. Aí nós vamos vivendo uma realidade diferente de crescimento espiritual. E em tudo isso, o Espírito Santo de Deus vai nos guiando. O Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. O Espírito Santo de Deus vai nos moldando, nos fortalecendo, nos capacitando, vai nos ajudando. Ele intercede por nós, nas nossas fraquezas. Ele nos auxilia. A palavra nos diz. Amém?
Estas palavras são introdutórias à mensagem que eu quero trazer aos irmãos que estão aí fazendo o curso na segunda-feira, a mensagem temática que nós não vamos concluir hoje, nós vamos começar. Essa aqui foi apenas uma introdução. Eu quero, na verdade, aqui prosseguir falando sobre verdades que nos conduzem ao aperfeiçoamento espiritual. Nós temos que crescer espiritualmente. E é um exercício trabalhar para que a gente aperfeiçoe. E a palavra de Deus, ela nos ensina isso. Eu disse outro dia, lá, acho que foi em Tabatã, que a palavra de Deus é muito interessante. E eu tenho falado isso com frequência. A palavra de Deus é muito interessante porque o Senhor, na sua palavra, Ele não só nos diz o que temos que fazer, mas Ele nos mostra como fazer. Entendeu? Ele não só diz como fazer, mas Ele nos mostra como fazer e nos ajuda a fazer. Isso é maravilhoso, irmãos. Entendeu? É como se o pai dissesse para o filho: olha, você precisa fazer isso. E aí o pai disse: você vai fazer desse modo e eu vou estar com você para te ajudar. Precisa de mais o quê? Precisa de mais o quê? Para que a gente cresça, para que a gente aperfeiçoe espiritualmente, para que a gente consiga o aperfeiçoamento espiritual. E quando nós falamos de aperfeiçoamento, nós estamos falando de acordo com o que o apóstolo Paulo nos diz. Se você ler Filipenses aqui no capítulo 3, e você vai perceber aqui que Paulo está falando que o aperfeiçoamento é algo que nós vamos conquistando sempre, nos aperfeiçoando e vivendo de acordo com o que nós alcançamos. Perfeição plena, perfeição total, nós não vamos alcançar nesse mundo, mas nós precisamos, viver de acordo com o que nós alcançamos, com o que nós aprendemos, com o que nós conquistamos, com o que nós recebemos do Senhor. Verdades que nos conduzem ao aperfeiçoamento espiritual. Eu quero contar com o auxílio dos irmãos para fazer leitura. Primeiro eu gostaria de pedir a alguém que lesse em Filipenses capítulo 3, onde nós lemos no início, dos versículos 12 a 14. Qualquer pessoa pode abrir a sua Bíblia e em voz alta, leia, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo, como já disse nesse contexto, ele fala que nesse processo de aperfeiçoamento é necessário prosseguir sempre. Essa é a primeira coisa que eu quero colocar. Se nós queremos nos aperfeiçoar, nós precisamos prosseguir sempre. Paulo está dizendo aqui, ele fala assim: olha, eu não alcancei a perfeição plena. No versículo 12 ele está falando da perfeição plena. Eu não alcancei essa perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, eu fui conquistado por Cristo com o propósito de conquistar coisas, com o propósito de me aperfeiçoar. Eu ainda não alcancei a perfeição plena, mas eu prossigo com esse propósito, porque eu fui chamado, eu fui conquistado para que eu progrida, para que eu cresça. E aí ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não há qualquer dúvida de que Paulo está nos dizendo que nesse processo de aperfeiçoamento é necessário prosseguir sempre. É necessário que a gente prossiga. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer, meus irmãos, que nós
não podemos nos prostrar, que nós não podemos parar. Paulo está dizendo que nós não podemos deixar que nada nos detenha nessa caminhada. Paulo está dizendo, olha, nós fomos conquistados por Cristo para uma vida de progresso. Nós fomos conquistados por Cristo para uma vida de crescimento e aperfeiçoamento espiritual. E nisso nós devemos prosseguir, não podemos parar, não podemos nos deter. Paulo está dizendo, olha, não importa o que aconteça. E aí, quando Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, eu tenho um alvo, e eu devo prosseguir. O nosso alvo é Cristo. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós prosseguimos, nós corremos a carreira que nos está proposta. Então, quando Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está falando de quê? Paulo está falando de tudo. Paulo está falando das coisas boas e das coisas ruins. Paulo está falando de tudo, meus irmãos. Não é que Paulo diz, vai sofrer de amnésia, que nós não vamos agora não nos lembrar de nada. Paulo está falando assim, nós não ficamos apegados a ontem, nós não ficamos apegados ao passado, nós não ficamos apegados a coisa alguma. A gente prossegue, a gente segue em frente. Como nós já temos falado tantas vezes, a vida ela tem altos e baixos. A vida apresenta a nós coisas boas e ruins. A vida é como Salomão disse, há tempo para tudo. Há tempos diversos nas nossas vidas, em que acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins, acontecem coisas como nós planejamos e acontecem coisas como nós não planejamos, porque a vida é simplesmente assim. Nós temos saúde, nós temos doença, nós temos vitórias, nós temos derrotas, nós plantamos, nós colhemos, mas nós perdemos também. Nós temos há tempo de viver, de nascer, tempo de morrer, há tempo de ajuntar, de espalhar, de edificar, de destruir, há tempo para tudo. Acontece tudo nas nossas vidas. Na vida do ser humano acontece tudo. E não há nenhuma promessa na palavra de Deus que aqueles que servem a Cristo vão viver uma vida em que nós só pegamos a parte boa. Não há nenhuma promessa. Não há nenhuma realidade da vida cristã que nos garanta que nós vamos viver somente aos aspectos bons, positivos da vida. Não, nós vivemos a vida como ela é. Esses altos e baixos. E o que Paulo está dizendo aqui é que se nós queremos nos aperfeiçoar espiritualmente, nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir adiante, nós precisamos seguir em frente. Ah, mas eu perdi algo, eu tomei um prejuízo, aconteceu alguma tragédia na minha vida, isso é lamentável, é triste, é ruim. Mas nós precisamos prosseguir, é necessário prosseguir. Aconteceram algumas coisas boas, eu fiz muitas coisas boas, eu realizei muitas coisas, precisa prosseguir. Prosseguir não quer dizer que você vai abandonar as coisas boas. As coisas ruins, as coisas negativas, nós precisamos deixar para trás, para que elas não nos vençam, para que elas não nos aprisionem, para que essas coisas não nos tornem um laço nas nossas vidas, que nos prendam e nos impeçam de seguir adiante, de fazer algo novo, de fazer algo melhor, de sermos renovados. Como eu disse aqui um outro dia, o pecado não nos descredibiliza diante de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado tem jeito. Porque o pecado pode ser eliminado, nós podemos nos arrepender, nós podemos confessar, nós podemos ser perdoados. Então nem o pecado pode nos impedir de prosseguir, porque nós podemos confessá-lo, nós podemos ser perdoados. Não há nada em nossas vidas que pode nos impedir de seguir adiante. Basta que a gente entenda que é necessário prosseguir sempre para o aperfeiçoamento espiritual, o crescimento espiritual.
Não podemos, meus irmãos, nos enganar também com as coisas boas. As coisas boas, elas podem se tornar também um laço para o impedimento do nosso aperfeiçoamento espiritual. Como nós falamos aqui há 2 domingos atrás, e as nossas boas obras não nos credibilizam diante de Deus. Mas eu fazia muitas coisas boas. Ótimo, graças a Deus. Siga em frente. Siga em frente. Não deixe que o que você faz de bom se torne um empecilho para que você siga em frente. Eu estou vivendo muito bem, eu estou orando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. E aí alguma pessoa simplesmente pode se acomodar, porque acha que está bem, porque acha que está fazendo tudo correto, e está mesmo, mas isso não é razão para acomodar, não é razão para parar, não é razão para estagnar. É preciso seguir em frente. Se alguma coisa ruim aconteceu, se alguma coisa ruim tem acontecido na minha vida, eu preciso deixar aquilo para trás, eu preciso seguir em frente, eu preciso encontrar um novo caminho, preciso sair dessa situação, preciso crescer espiritualmente. Se alguma coisa boa está acontecendo, se eu estou fazendo as coisas certas, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar fazendo, eu preciso melhorar. De todo modo a gente precisa prosseguir. Quer a vida esteja boa ou esteja ruim, quer a gente esteja acertando ou errando, a gente precisa prosseguir, a gente precisa seguir em frente. A gente não pode se iludir e achar que o pecado ou as coisas ruins, as tragédias vão nos impedir de seguir em frente. Não podemos pensar assim. E nem podemos achar que estamos vivendo bem, que está ótimo, que a gente não precisa fazer mais nada. Paulo disse que nós temos um alvo. Se nós queremos nos aperfeiçoar espiritualmente, nós devemos caminhar na direção desse alvo. Enquanto não alcançarmos, nós prosseguimos. Enquanto não chegarmos, nós prosseguimos. Enquanto não chegar o dia, enquanto não chegar a hora, enquanto não atingirmos o nosso alvo, nós prosseguimos. Nós prosseguimos, aprendendo. Se errarmos, nós vamos tentar de novo. Se cairmos, vamos nos levantar. Se estamos fazendo bem, vamos prosseguir fazendo, vamos continuar fazendo bem. Vamos melhorar, vamos fazer melhor ainda. Vamos fazer tudo o que é possível. O que não pode é parar. Nós precisamos prosseguir sempre. Se você quer se aperfeiçoar espiritualmente, se você quer ter esse aperfeiçoamento, se tornar um crente melhor, se tornar uma pessoa melhor, você precisa prosseguir. Você precisa seguir em frente. A vida tem muitas armadilhas para nos fazer parar, para nos limitar na nossa caminhada, para nos deixar parados. E o tempo passa, e depois de anos, a gente simplesmente descobre que a gente está do mesmo jeito, que a gente não progrediu, que a gente não cresceu, que a gente não aprendeu, que a gente não mudou, que a gente não fez diferente. A mesma coisa, a mesma coisa. Seria como os meninos que jogam videogame aí, né? É aqueles videogames que tem uma fase diferente. Aí chega ali e perde. Perdeu. Aí volta lá do início. Aí volta no mesmo lugar, perde de novo. Normalmente os meninos que jogam videogame é assim. Vai chegando ali, perde uma vez, perde duas. Aí volta lá do início de novo, perde 3. Aí vai aprendendo. Aí passa, como é que é? Passa de fase. Não é assim? Os meninos são habilidosos nisso. E eles vão insistindo.
Eles vão insistindo. Eles ficam, perdi aqui de novo. Vai insistindo, vai aprendendo. Daqui a pouco passa por ali com facilidade. Aí passa para outra fase. Na outra fase, vai enfrentar novos desafios. Vai enfrentar outros obstáculos. E aí perde, volta de novo, até aprender, até aquilo ali já vai ficar fácil. Não é assim? Aquilo que antes era difícil, você perdia, agora fica fácil. Você vai só aumentando o grau de dificuldade, vai avançando para as outras fases, vai avançando, enfrentando dificuldades diferentes, mas está avançando. Entendeu? É assim que tem que ser na nossa vida. Tem gente que é bom no videogame, bom em outras coisas de brincadeira, mas não é bom na vida. Onde tem que ser? Não é que é pecado jogar videogame, não. O vício é sempre um pecado. O vício é sempre ruim. O vício é sempre ruim. Mas nós precisamos ser assim na vida. Nós precisamos ser assim na vida. Eu não estou conseguindo avançar, eu preciso avançar. Preciso encontrar um meio. Preciso vencer os obstáculos. Eu preciso passar para uma nova fase. Preciso olhar para mim mesmo e falar assim, olha, não tenho mais 5 anos de idade. Não tenho mais 10 anos de idade. Ou eu não sou mais um jovem. Eu não sou mais uma criança. Eu não sou mais um novo convertido. O tempo que eu tenho de crente, o tempo que eu sirvo ao Senhor, o tanto que eu já aprendi, o tanto que eu já ouvi, o tanto de mensagem bíblica que eu já ouvi, que eu já aprendi, tanto de conhecimento que eu já acumulei. Preciso usar tudo isso, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso viver de modo condizente com tudo isso que eu tenho, com tudo isso que eu já recebi. Não é possível olhar para a minha vida, nós vamos pensar assim, não é possível olhar para a minha vida e falar, olha, o tempo tem passado, os anos têm passado, sou crente há tanto tempo e parece que eu não saí do lugar, parece que eu estou no mesmo estágio. Parece que eu estou no mesmo patamar. Irmãos, tudo isso que eu tenho falado aqui, ao ser praticado, quando nós progredimos, quando nós prosseguimos e vamos nos aperfeiçoando espiritualmente. Os meninos jogam videogame aí, quando você chega naquele momento aí que perde, aí quando você ganha, você aprendeu a ganhar, qual é a sensação? Uma sensação de vitória, de conquista, realização, é aquela sensação de conseguir. As meninas vibram. Certo dia eu estava numa casa e tinha um jovem jogando videogame, ele e eu presenciamos isso, e ele jogava lá jogo no computador, e de vez em quando ele batia na mesa e xingava, batia assim, agressivamente. Eu não sei se ele estava ganhando ou estava perdendo, não sei porque não estava lá vendo. E a mãe de vez em quando chamava a atenção pelo comportamento daquele jovem, mas ele tinha reações agressivas frente àquele computador quando ele estava jogando. Penso que talvez ele estivesse perdendo por aquelas reações agressivas. Mas é uma sensação boa quando você alcança aquilo que você quer, você conquista.
você realiza. É a mesma coisa quando nós praticamos, quando a gente prossegue, quando a gente diz assim, olha, eu vou deixar para trás as coisas que devem ficar para trás, eu preciso avançar, preciso crescer. A sensação é de conquista, a sensação é de vitória, a sensação é de realização, a sensação, irmãos, é de que a gente pode, a sensação é de que próximo desafio eu vou encontrar um outro desafio que eu vou esbarrar nele. E cada vez mais a gente vai tendo aquela convicção de que é possível passar pelos desafios. Cada vez mais a gente vai tendo a convicção de que é possível vencer, de que é possível prosseguir, que é possível avançar, que é possível deixar aquilo para trás. A gente vai ganhando essa confiança, vai ganhando a convicção de que é possível. Então, quando nós praticamos, meus irmãos, há uma luta, há um empenho da nossa parte, mas há prazer, há a gratificação da vitória, da conquista, da realização nas nossas vidas. No lugar onde se tinha frustração, nós encontramos realização. No lugar onde se encontrava o sentimento de derrota, nós encontramos a alegria da vitória. E daí nós prosseguimos adiante, até o dia de alcançarmos o nosso alvo. Paulo diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, eu tenho um prêmio para alcançar, eu tenho um alvo a ser atingido. O Senhor me conquistou para que eu conquistasse esse prêmio. O Senhor me conquistou para que eu pudesse alcançar esse alvo. E eu estou indo. Eu estou indo. Nada pode me deter. Nada pode me deter. Nada pode me deter, não é que eu vou sair sendo imbatível, vencendo tudo. Os tropeções não me impedirão. As quedas não me impedirão. O pecado não me impedirá. Eu vou prosseguir, porque eu quero crescer espiritualmente. Eu quero aprender. Eu quero melhorar. Eu quero me aperfeiçoar. E nós não estamos falando aqui de sermos santarrões. Nós não estamos falando aqui de sermos totalmente perfeitos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós precisamos ser guerreiros, que nós precisamos ser pessoas que lutam, que nós precisamos ser pessoas que não desistem, pessoas que avançam, pessoas que não se iludem falando que está bom, pessoas que não se iludem dizendo assim, eu não tenho capacidade, não tenho condição, eu sou um pecador, sim, você é um pecador, e o Senhor te agraciou para que te chama. É com a consciência de pecador que a gente avança mesmo. É com a consciência de pecador que a gente vai dependendo do Senhor, que a gente vai dependendo dEle, que a gente vai confiando nele, não confiando na nossa própria força, que se nós confiássemos em nós mesmos, nós não prosseguiríamos. É assim que a gente segue adiante, é assim que a gente prossegue, é assim que nós vamos sendo conduzidos ao aperfeiçoamento espiritual, ao crescimento espiritual. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu desejo para a sua vida, é isso que eu desejo que você aprenda, é isso que eu desejo que você decida colocar em prática, que você pare e pense, eu preciso. Você precisa decidir crescer espiritualmente. Você precisa colocar no seu coração a decisão de que você deve crescer espiritualmente. Você precisa enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. Você precisa prosseguir deixando para trás tudo o que tem acontecido hoje para viver amanhã um outro dia melhor do que hoje, seguindo em frente
aprendendo com os erros, mas aprendendo muito mais com os acertos, melhorando tudo que nós temos vivido diante do Senhor. Amém? Na semana que vem a gente prossegue falando ainda nesse tema, verdades que nos conduzem ao aperfeiçoamento espiritual. E nós queremos ainda falar em alguns textos que nos ensinam verdades que nos conduzem ao aperfeiçoamento espiritual. E eu tenho certeza que se você colocar no seu coração o aprendizado da palavra do Senhor e praticar, você terá bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Põe-se de pé no seu lugar. Quero orar por você. Eu espero que a sua oração seja: Senhor, eu quero prosseguir. Se tem alguma coisa que tem te impedido de prosseguir, diga: Senhor, eu quero deixar isso para trás. Ah, pastor, não tem nada impedindo não. Então prossiga. Se tem alguma coisa que está impedindo, Senhor, me ajuda a deixar isso para trás. Não tem nada me impedindo, então eu vou prosseguir, avançar. Não vou me iludir achando que está bem e não preciso melhorar, não preciso prosseguir. Faça essa oração, coloque a sua vida diante do Senhor. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos auxilia. O Senhor nos ouve, nos responde, nos abençoa, nos capacita para vivermos tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Ore ao Senhor nesse momento. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor não só nos ensina, o Senhor não só nos mostra o que devemos fazer, mas nos mostra como devemos fazer e nos ajuda a fazer. Nós queremos, ó Deus, nos aperfeiçoar espiritualmente, crescer espiritualmente. Para isso queremos prosseguir. Ajuda-nos, ó Deus, a ir adiante. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir em frente. Ajuda-nos a deixar para trás, ó Deus, o que for preciso. Ajuda-nos a nos esquecer daquilo que ficou para trás, seguindo adiante, vivendo uma vida melhor, vivendo uma vida mais abençoada, vivendo uma vida mais aperfeiçoada, em nome de Jesus. Nós queremos crescer espiritualmente. Abençoa esta pessoa, Deus, que tem qualquer impedimento, essa pessoa que está presa a qualquer coisa que lhe impede de crescer e aperfeiçoar espiritualmente. Dá, Senhor, entendimento, dá forças, dá sabedoria a esta pessoa, para que ela cresça, para que ela prossiga, em nome de Jesus. Abençoa esta pessoa, Deus, que tem lutado, essa pessoa que tem servido ao Senhor com perseverança, essa pessoa, Deus, que tem, ó Deus, se empenhado em viver a vida cristã, para que esta pessoa prossiga, que ela nunca pare, que ela nunca se iluda achando que está bom, que já fez de tudo, que já fez demais, mas que ela tenha sempre a humildade de prosseguir para o alvo da nossa vocação, do nosso chamado, até o dia de Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina, conforme o Senhor nos chamou. Seja assim na vida de cada um de nós, que a Tua bênção nos alcance poderosamente. Amém. Amém. Vamos cantar cântico ao Senhor. Enquanto cantamos, você pode trazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, em honra e adoração ao Senhor, que graciosamente tem nos abençoado, que tem nos provido, e que nós, com alegria, honramos ao Senhor nosso Deus. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja adorado através das nossas vidas. Amém. Quebranta meu coração.
irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu gostaria de dar graças ao Senhor por uma família que está aqui, Sid Clay, Rita e as 3 meninas. Você gosta de tal? É Lívia, Lavínia e Linda, não? Lívia, Luna, é Lavínia, né? Mas tem Lavínia no nome? Ah, sim. Então errei com um pouco. Depois vocês vão entender. Todas as 3 têm o nome Lavínia, como lá dos nossos meninos. Todos os 3 têm Lívia. Então é Lívia, Luna e Linda. Os irmãos vieram de Teixeira, estão residindo recentemente aqui em Poço da Mata. E o Sid Clay já trabalha aqui já há mais tempo e mudaram para cá. Vem da nossa igreja Batista da Redenção. Pastor Júdice é o pastor lá e estão morando aqui e estão se adaptando à cidade. E quero dizer que eles são bem-vindos. Está esperando a oportunidade de ter a família completa aqui e que se sintam abraçados por nós e que estejam à vontade para conhecer os irmãos também estejam à vontade para aproximar, conhecer, à medida do possível, que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Estamos aqui juntos e que o Senhor possa abençoar essa família, que eles se sintam abençoados no nosso meio, que sejam bênção também às nossas vidas aqui na nossa igreja. Amém? Que Deus possa nos abençoar a todos. Vamos orar agradecendo ao Senhor, agradecendo por essa família, que o Senhor possa abençoar um acolhimento das nossas vidas aqui neste lugar. Oremos. Pai Santo, nós te damos graças nesta noite, pelo teu amor derramado sobre nós, pela comunhão, ó Deus, que nós temos aqui, Senhor, na tua presença. Quero apresentar esta família, ó Deus, diante do Senhor. Esta família, ó Deus, que está, ó Deus, residindo aqui e que, ó Deus, está no nosso meio, que nós temos o privilégio, a honra, o prazer de recebê-la, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, agraciar esta família, que o Senhor possa fortalecer, que esta família, ó Deus, se sinta acolhida no nosso meio, abraçada, ó Deus, por esta igreja, abençoada por esta igreja, e que seja bênção nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que a nossa comunhão seja fortalecida a cada dia, que o Senhor, ó Deus, se compraza, ó Deus, com o nosso viver, na comunhão uns com os outros. Ó Deus, muito obrigado, que a tua bênção esteja sobre todos nós. Obrigado, Senhor, nesta noite, pelo privilégio que temos de cultuarmos ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de servirmos juntos ao Senhor. Obrigado por toda a bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor é tudo em nós. Sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Continua nos abençoando, pois dependemos do Senhor todos os dias. Fortalece-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Continua, Deus, conduzindo os nossos passos e que as nossas vidas, ó Deus, honrem e glorifiquem ao Senhor em todo o tempo. Que nós prossigamos sempre na tua presença. Muito obrigado por tudo. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Que a tua graça nos alcance, o teu amor, a alegria do Senhor, a tua paz nos alcance todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Domingo nós teremos a celebração da nossa ceia. Estaremos juntos às 7 horas celebrando ao Senhor nosso Deus. Deus te abençoe.